Olá meninas, hoje eu vou falar para vocês 5 mitos em relação à pílula anticoncepcional. E acreditem, o quinto vocês não fazem ideia que é verdade. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, vocês acreditam que mais ou menos 80% das pacientes ginecológicas já acreditaram em algum mito relacionado à pílula anticoncepcional? Pois é, bastante, né? Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever e toca o sininho para receber notificações dos vídeos toda semana. Meninas, se você já teve medo de tomar anticoncepcional por algo que você ouviu por aí, alguma superstição, ou alguém falando alguma coisa que você não faz ideia do porquê, mas você acreditou que aquilo podia ser verdade, esse vídeo é para você. Eu vou falar então de 5 mitos que você nunca deveria ter acreditado em relação ao anticoncepcional. Anticoncepcional engorda? E isso é mito. Mas doutor Pedro, eu sempre ouvi falar que anticoncepcional, comecei a tomar, me inchou, ganhei 3, 4 quilos. Você pode ganhar peso usando anticoncepcional, mas você não está ganhando peso de verdade. Como assim, Dr. Pedro? Primeiro, o anticoncepcional, o que ele faz e pode fazer, a depender do tipo do método. Estamos falando de pílula nesse vídeo, mas se eu fosse dar um que faz um pouco mais desse problema, são os injetáveis, que é retenção de líquido. Mas Dr. Pedro, retenção de líquido não é peso? Mas não é gordura, não é peso de massa, entendeu? É líquido. Por quê? Anticoncepcionais podem acabar tendo um pouco de retenção de líquido, mas isso não é 100% para todas as mulheres e com o uso contínuo do anticoncepcional, essa retenção tende a diminuir. Então, como que acontece? Você começa a usar um anticoncepcional comprimido lá e começa a ter retenção de líquido. Você ganha 2, 3, 4 quilos com o uso. À medida que você continua usando, teve uma boa adaptação, manteve o uso daquele anticoncepcional, em mais ou menos ali 3 a 6 meses, a tendência é que essa retenção diminua, tá? E com isso, você não tenha mais problema com o peso do uso do anticoncepcional. Claro, se essa retenção mantiver ou não diminuir o habitual do seu peso antes do uso do anticoncepcional, vale a pena você avaliar trocar. Mas é pela retenção de líquido, você não ganha peso de comida, de gordura, pelo uso do anticoncepcional. Isso é muito importante sempre deixar bem esclarecido. Então, você usou, se adaptou, voltou para o teu peso normal, voltou a perder peso, pode ficar tranquila e manter o uso, tá? Mas você ganhar peso pelo anticoncepcional, isso não é verdade. Então, tem vários estudos na Cochrane, que é a revista, uma das revistas mais famosas do mundo da parte médica, que fala sobre resultados controversos em relação ao uso de anticoncepcional e ganho de peso. E vale lembrar que todos os seres humanos, homens e mulheres, à medida que envelhecem, sempre ganham mais gordura, todo ano, tá bom? Dica prática do Dr. Pedro: se você notou que você está usando o anticoncepcional e começou a ganhar um pouco mais peso, corta um pouco o teu sal, beba mais água, que isso vai ajudar você a dar uma desinchada. Tá bom? Precisa fazer pausa no anticoncepcional, porque senão ele corrói tudo lá dentro. Isso é mito, meninas. Muito comum, muitas mulheres já falaram isso no canal, tem várias perguntas em relação a isso. Quem já ouviu isso, escreve um comentário aqui. Eu vou ficar com o anticoncepcional ali, se eu não menstruar, vai ficar tudo ali dentro e vai corroer meu útero. Isso é mentira, meninas, isso é mito, isso nunca acontece. Por quê? O anticoncepcional, ele age dentro da parte mais interna do útero, que é o endométrio. Quando você usa um anticoncepcional de forma mais contínua, a tendência é esse endométrio, tá, ficar mais fino. Então, ele ficando mais fino, ele acaba não descamando, então você acaba não sangrando. Mas não é que o sangue que iria descer ficou ali dentro e corroeu você, ou possa fazer algum mal para o teu útero, ou você não vai ter filho. Não, você simplesmente não descama porque a parte mais interna do útero está fina. No processo normal de uma mulher, ela menstrua, daí à medida que ela está perto de ovular, a camada mais interna fica bem grossa, e aí ovulou tal, não engravidou, quando chega perto de menstruar, aquela camada grossa tem que afinar, porque esse processo de aumento de endométrio e afinação acontece todo mês. Então daí, como que afina? Quando ela menstrua, porque daí
todo aquele endométrio velho que não recebeu, que estava preparado para receber um embrião e não recebeu, ele descama para no próximo ciclo crescer novamente e esperar o bebê ali, ou não. Então, o papel do anticoncepcional é deixar ele fino. Então, se você usar ele, você vai deixar ele fino, vai acabar não menstruando, e com isso não vai acontecer nada de ruim com você. Vale ressaltar que, dependendo do tipo da pílula que você está usando, vamos supor que você usa uma pílula combinada de estrogênio e progesterona, e você estende esse regime por 3, 4, 5 ciclos, né, de forma contínua. Você pode começar a ter escape, então vai começar a escapar sangue no meio do ciclo. Então, nesses casos, a gente orienta que você faça a pausa. Se você usa anticoncepcional contínuo só de progesterona, seja um AME, um Slinda, um Cerazete, um Pérola, nesse caso você toma de maneira contínua e a tendência é você não ter escape, porque só de progesterona, tá bom? Então, tá aí um segundo ponto que muitas vezes a gente tem dúvida, mas é um mito, você não vai ser perigoso você usar anticoncepcional contínuo por algum problema do sangue ficar parado lá dentro do útero. E vale citar também que quando você usa anticoncepcionais contínuos, principalmente em mulheres que têm problemas com TPM, né? Então você fica estressada, fica nervosa, tem dificuldade para dormir, concentração, altera o teu humor. É excelente quando você usa um anticoncepcional contínuo porque você não menstrua e você não tem esses sintomas de transtorno pré-menstrual. Então, além de não só ser um mito que ele faz mal, ele ajuda muitos casos. Pacientes que têm miomas, pacientes que têm endometriose também pode ajudar no tratamento de sintomas e você ficar bem e com a doença controlada. Anticoncepcional acaba com a libido para sempre. Meninas, essa frase é um mito total. Por quê? Anticoncepcional, não confundam, anticoncepcional diminui a libido, anticoncepcional hormonal? Sim. Quais? Todos os anticoncepcionais hormonais que existem no mercado hoje, eu fazendo esse vídeo para vocês, todos diminuem / afetam a libido de alguma forma. Tem mulher que afeta menos, tem mulher que não sente essa alteração, tem mulher que afeta mais. Mas o principal ponto que é o que a gente ouve, sussurro no consultório, eu usei anticoncepcional e depois minha libido nunca mais foi a mesma. Se isso aconteceu, meninas, eu sugiro que você vá investigar qual que é o problema e acredite, não era o uso do anticoncepcional. Por quê? O anticoncepcional pode fazer uma redução enquanto você usa, porque depois que você para de usar, o seu ciclo hormonal volta ao normal e você vai ter sensação, vontade de ter relação normalmente. Então, se existe alguma coisa que está atrapalhando, vale você investigar o porquê. Será que tem mais alguma coisa associada? Será que está tudo bem com o parceiro? Será que você está bem com você mesma? Será que tua rotina de trabalho estressante não está atrapalhando um pouquinho? Então, tudo isso vale a pena você investigar quando estamos falando em diminuição de libido. Como que funciona a parte da libido na mulher que usa anticoncepcional? Pensem assim, meninas. A mulher é como se fosse uma montanha-russa hormonal, tá? Então tem altos e baixos de vários hormônios. Quando você começa a colocar uma pílula de forma contínua, você pega esses hormônios e passa uma régua assim, como se ficasse uma linha reta. Quando está nessa linha reta, você não tendo essas oscilações hormonais, realmente o teu desejo pode diminuir, tá? Os estudos mostram que 15 a 20% das mulheres reclamam de uma diminuição do desejo sexual, do desejo de ter relação, da libido. Mas, em contrapartida, mais ou menos 80% não sente diferença em relação ao uso do anticoncepcional ou não para ter desejo, para ter libido, tá? Então, o anticoncepcional faz essa alteração, então você tem uma mesma quantidade de hormônio entrando todo dia e isso evita oscilações, por isso você não tem tanta libido nas pacientes que sentem esse problema. Mas a questão mais importante isso é para sempre? Não, meninas. Isso é enquanto você usa e se você tiver esse sintoma. Porque se você não tiver, não tem problema e a partir do momento que você suspender, não tem mais aquele corte hormonal lá, então teu corpo volta a ser uma montanha-russa. E com isso, você não tem problema com libido a princípio. Doutor Pedro, eu parei mês passado, a pílula ainda estou sentindo que minha libido baixou. É preocupante? Não é. Vale ressaltar que depois que você
para o uso do anticoncepcional pode demorar até 3 meses para o teu eixo voltar a funcionar normalmente. A maioria volta em 1 mês, mas tem esse tempo ali de 3 meses de readaptação do teu organismo. E com isso tua libido vai voltar, teu ciclo vai voltar ao normal. Se você tiver TPM pode ser que aumente um pouco também. Mas de maneira geral, em 3 meses você está tranquila e sem nenhum dano permanente em relação à libido ou ter vontade de ter relação. E a verdade é que ninguém nunca fala, né? Nossa, doutor Pedro, eu comecei a tomar anticoncepcional com 18 e tal, e agora que eu parei com 32, 33, eu senti diferença da minha libido. Bom, existe uma questão muito importante aí, né, meninas? Pensa o seguinte, eu hoje não sou o mesmo Pedro Dr. Pedro de 10, 12 anos atrás. Tudo para fazer atividade física, tudo tem que ser um pouco mais com cuidado, porque eu sou mais velho. Então, a gente não tem o mesmo pique que a gente tinha há 10, 12, 15 anos atrás. Por mais que ainda seja uma mulher jovem com 32, 33, não é igual de 18. E isso às vezes você fica, por que não é igual? Porque o ser humano muda, a gente envelhece, nossas características mudam, né? Então, você pode ter um libido super bom, mas pode ser que não seja exatamente igual ao de 15 anos atrás, porque você era mais novo, né? Então, tem que pôr isso na balança quando você vai fazer uma correlação com o uso do anticoncepcional. E claro, se você sentir uma alteração de um ano para o outro, aí sim faz uma diferença total, tá bom? Dica prática minha para você, se você não está se adaptando com nenhum tipo de anticoncepcional oral, você pode usar um DIU de cobre que não tem hormônio e não afeta a libido, tá bom? Próximo mito. Todos os anticoncepcionais são iguais, então eles funcionam da mesma maneira. Mito, né, meninas? Nossos anticoncepcionais de pílula, principalmente, tem uma gama diferenciada de anticoncepcionais. Tem de tudo que é tipo, para tudo que é queixa. Por quê? Porque o principal ponto aqui é você entender a sua queixa. Existem mais de 30 tipos diferentes de anticoncepcionais no mercado e muitas mulheres acreditam às vezes que se eu pegar o anticoncepcional da vizinha ou da minha irmã, da minha amiga, isso vai resolver para mim. E eu digo para vocês, não vai. Por quê? Porque o anticoncepcional é prescrito de acordo com a queixa da paciente. Então, conforme a sua queixa, é prescrito um anticoncepcional para tratar, seja uma TPM, seja uma oleosidade de pele, seja aumento de acne, pilificação, excesso de pelo, regularização de ciclo menstrual, não menstruar. Então, cada pílula tem uma finalidade diferente. Então, não serve qualquer pílula. Você tem que usar aquela que faz algum sentido para você. Então, você tem que entender, doutor, eu não gosto de menstruar, eu tenho muita TPM, dor de cabeça e tal. Será que vale a pena você pegar um anticoncepcional com pausa? Minha dica, eu não pegaria, eu pegaria um anticoncepcional contínuo. Por exemplo, um Cerazete, um Pérola. São bons anticoncepcionais. Doutor, eu tenho muita espinha, oleosidade de pele, o que eu faço? Você pode pegar um anticoncepcional combinado que tem drosperinona, um Yas, um Yasmin, Elaniciclo, esse tipo de anticoncepcionais são excelentes para a pele, tá? Eu não quero ter espinha de maneira nenhuma, eu tenho aquelas acne seborreica, aumento de pilificação no corpo, doutor, às vezes até um pouco de queda de cabelo. Talvez nesse caso você use umas progesteronas mais antiandrogênicas, então que evitam sinais e características masculinas, como um Selene, uma Amora. Esses tipos de anticoncepcionais melhoram essa parte. Então, de maneira geral, existem vários anticoncepcionais. Você tem que se encontrar nesse mundo. Porque, às vezes, você pode usar um anticoncepcional que seja bom para uma queixa tua, mas que, de maneira geral, te deixe ruim. Então, nesse caso, não é o melhor método para você. Talvez um outro método que seja um pouco mais tranquilo, que regularize teu ciclo e não tenha tantas alterações, seja melhor. Então, a real sobre esse mito é: você tem que escolher o seu anticoncepcional baseado na tua queixa junto com o seu ginecologista, tá bom? Com isso você vai estar protegida e vai estar sem aquele sintoma que te irrita e te enche tanto, corta de tudo, e que te incomoda demais, tá bom? Perdão, meninas. E agora para aquela frase que causa muita repercussão na internet. Anticoncepcional causa câncer. E isso é um mito, meninas, maior mito que eu já vi. Por que raios anticoncepcional causaria câncer? O anticoncepcional, principalmente em relação ao
câncer de mama, existe um terror associado que ele causa esse tipo de situação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vários estudos associando terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais em pacientes, falam que existe um aumento mínimo de chance em relação a você ter apenas o câncer de mama com o uso do anticoncepcional e que os efeitos do anticoncepcional a médio e longo prazo para a mulher, para a maioria das mulheres, é muito mais benéfico e por isso que ele é amplamente difundido. Além disso, estamos falando do de mama. Agora vamos falar dos outros, que isso é mais importante. Estudos comentam que o anticoncepcional diminui em pelo menos metade dos riscos de câncer de ovário e também um pouco mais da metade dos cânceres de endométrio, que é a parte mais interna do útero. Existem outros estudos que falam da redução de câncer coloretal pelo uso do anticoncepcional. Por quê? Porque quando você equilibra a parte hormonal do seu corpo, você evita oscilações e isso pode sim ser um fator protetor contra cânceres, seja ovário, endométrio, coloretal, entre outros. Então, o anticoncepcional não causa câncer, tá? O anticoncepcional é fator protetor para muitos pontos e no câncer de mama, de maneira geral, aumenta bem pouco em relação ao padrão de mulheres. Uma em cada, se não me engano, 8.500 com o uso do anticoncepcional pode ter. Então é bem baixo o aumento, tá? Mas tomar anticoncepcional causa câncer? Menina, se anticoncepcional causasse câncer, não tinha ginecologista e sociedade brasileira e todo mundo fazendo um monte de estudo em cima de por que o uso de hormônio, seja estrogênio, na verdade não é um anticoncepcional, é o nível de estrogênio que pode alterar algum tipo de célula e causar alguma disfunção. Por isso que existem estudos de dose de terapia de reposição hormonal, dose de anticoncepcional, diminuição dessa dosagem para que dê menos sintoma e ainda traga um conforto para o paciente. Então, quando se fala em anticoncepcional, pense nesse mito e fique tranquila, porque ele protege contra vários tipos de cânceres e te dá uma excelente qualidade de vida, seja durante a relação, seja na menopausa, seja em todo momento. Claro que o anticoncepcional é diferente da terapia de reposição hormonal, apesar de ambos terem estrogênio e progesterona, a depender da terapia que você faz. E aí, conheciam esses mitos? Se vocês gostaram desse vídeo ou conhecem algum outro mito em relação ao anticoncepcional, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça que toda semana eu posto um vídeo novo sobre saúde da mulher. E não deixe de dar like no canal e acompanhar os meus vídeos, tá bom? Um abraço a todas. Tchau, tchau.